acolhimento para quem precisa e cuidado com o nosso patrimônio histórico. Um trabalho integrado que fortalece a segurança, recupera espaços públicos, valoriza o comércio, incentiva a cultura e devolve o centro para as pessoas. Centro Mais Seguro, um centro renovado para quem vive, trabalha e acredita em Campos. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Oito horas 13 minutos, estamos de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Também no Face, no YouTube, no Instagram, você acompanha agora as imagens deste programa. Depois no YouTube e no Face ficam disponibilizadas lá em arquivo, pode assistir também na melhor hora do dia. Na Plena TV tem reprise, logo mais 17 horas, enfim, em todos os canais aí. Tem o podcast também, Spotify, Deezer, SoundCloud, em todos os aplicativos tocadores de podcast. Hoje, dia 30 já de julho de 2026, Folha no Ar tendo o prazer e a satisfação de receber aqui nos estúdios a Anique Rebelo, promotora de Justiça, titular da tutela de coletiva da infância e juventude e psicóloga, conversando com a gente hoje, falando sobre assuntos espinhosos aí, temas que em alguns momentos são ainda meio que novos, desconhecidos pra gente, do tipo assim, o que vai dar certo aqui? Libera, não libera? Proíbe, não proíbe? Como é o caso, por exemplo, do uso do acesso às redes sociais pelas crianças. Aí você proíbe as redes sociais. Se o mundo todo está indo para as redes sociais, olha que doideira. Você não, né? O rádio, por exemplo, está lá, acabei de falar agora, estamos no Face, no YouTube, no Instagram. Como é que é equilibrar? A França acabou de aprovar a lei que proíbe menores de 15 anos de acesso, não é, né, vinculado contra, não, proibiu o acesso total desses adolescentes e crianças às redes sociais. E aí, a Austrália, Beto falou que foi o primeiro país aqui numa pesquisa que ele fez. O Reino Unido vai implantar também, já aprovou a partir de 2027. E assim, trazendo para o mundo material, quando mamãe proibia a gente de tomar banho de rio, que ela só foi saber depois que eu tinha 40 anos e eu apanhei de novo, que banho de rio para uma criança é perigoso, uma piscina em casa, é um desespero. Então, assim, só que tudo que é mais proibido para uma criança, então aguça mais a vontade, o desejo, aquela coisa.
Aí eu já jogo para a Nick tentar, coitada, fazer esse exercício aí de usar a sua experiência, a sua expertise também no assunto, porque eu acho muito interessante. Você conseguiu fazer isso na sua administração, gestão à frente da sua tutela, que é de colocar os jovens na participação, na formulação, na elaboração de leis e de comportamento para eles. Acho também isso interessante, ouvir os jovens, quem de fato está envolvido no processo, para poder saber qual que é a melhor solução. De repente vem deles uma solução muito mais fácil que a gente não consegue entender. E aí, como é que é isso, Anick? Proibir ou não proibir? Liberar metade, um pouco, controlar a hora? Como é que seria o ideal? Como é que você pensa numa... Porque assim... Não é brincadeira, não, é fácil. Esse é um tema bastante polêmico, né? Que divide aí opiniões a respeito, inclusive em realidades de países diferentes e tudo mais, né? Eu acho que, assim, o acesso aos meios digitais já se tornou uma realidade no nosso dia a dia. Desde as operações mais simples, como comprar alguma coisa pela internet, receber na porta de casa, numa farmácia, em algum lugar, até acesso a ambientes que trazem coisas muito positivas, acesso à informação, cursos são realizados através da internet, acesso a entidades acadêmicas que jamais se teria sem a internet, em outros países até, encurtou as distâncias, aproximou pessoas distantes, né, a comunicação entre pessoas distantes. Então, ela traz muitos aspectos positivos e, como tudo, também traz aspectos negativos, né, e apresenta aí essa série de perigos, se o acesso não for supervisionado, a crianças e adolescentes por estarem ali expostas à abordagem por qualquer pessoa. Eu costumo dizer que se antigamente a gente orientava as crianças sobre os perigos da rua, como você bem lembrou aí do mundo material, né? Não aceitar presentes ou fazer contato com estranhos, né? Hoje as ruas estão nas nossas casas, à distância de um clique, num celular, num tablet, num computador. Então, de fato, é um tema que exige a nossa atenção. Mas o caminho do equilíbrio, eu acho que sempre é o mais sensato. Considerando que a ausência do uso das tecnologias na nova era, né, no mundo moderno e no futuro, será impossível, já é impossível, eu acho que o caminho mais eficaz e seguro para as crianças é ensinar a utilizar isso com equilíbrio, com limite, assim como a gente faz com todas as outras coisas, né? É o que a gente chama de educação digital. O que é educação digital? É transferir, né, levar para o mundo digital aquelas mesmas orientações que a gente já tem o cuidado como adulto de fazer em relação às crianças. Então, assim como a gente estabelece no mundo material que tem hora para dormir, tem hora para se alimentar, tem alimentos que fazem mal, outros que fazem bem, a gente também precisa aprender a ensinar a importância de isso ser dosado de acordo com a idade, né, de acordo com os hábitos, com a forma como aquela criança se desenvolve. E isso, os pais, mais do que ninguém, convivendo com aquela criança, vão saber identificar o tempo de tela, né, o conteúdo acessado, a idade adequada para começar a utilizar uma rede social, a forma como ela vai utilizar a rede social, se numa tela de celular ou numa televisão no meio da casa em que o pai e a mãe possam estar assistindo, como a gente estava conversando aqui no intervalo, né, que são estratégias utilizadas pelos pais. Então, eu acho que o grande caminho é o investimento dos adultos na educação digital. Preparar as crianças, educar as crianças para utilizar com equilíbrio, estimulando o juízo crítico, né? A capacidade da criança a identificar os perigos, assim como a gente ensina, ó, andar na rua sozinho, em determinada idade é perigoso, naquele ambiente é perigoso. Estar no ambiente online sozinho, sem supervisão, sem limitação, é perigoso. Então, a própria criança reconhecer sinais de perigo, estabelecer, estreitar o diálogo, né, para que a criança possa contar o que ela vem vivenciando ali, pedir ajuda se ela identificar algum sinal de perigo, como ela vai fazer com o mundo material. Eu acho que investir nesse potencial que toda criança traz, de desenvolver habilidades que façam com que ela possa se tornar um adulto funcional, é o caminho mais acertado, é o caminho do equilíbrio.
Me permite, não significa muito, mas me permita concordar com você. Acho que tudo que é proibido é muito complicado, é muito... É o que eu falo, desperta alguma coisa naquela... Se colocar 3 portas aqui, uma proibida de entrar, a pessoa, até a gente, fala, mas por que é proibido? É a primeira coisa que a gente vai querer saber. Então, assim... E esses jovens são muito habilidosos com coisas digitais. Eles vão conseguir um jeito. Exatamente. O processo de conscientização, o investimento nessa capacidade que a criança tem de entender o que é perigoso para ela e de estar se protegendo também disso, independente da proteção que, é claro, cabe aos pais seguir fazendo, né? Desenvolver essa conscientização na criança é muito importante. Eu me lembro que eu tenho visitado muitas escolas e tudo, e quando o ECA Digital entrou em vigor e a denúncia do influenciador digital gerou aquele debate nacional, numa sala de aula, uma adolescente, né, ela chegou a perguntar, comentando sobre as denúncias e tudo mais. Ela falou que depois da denúncia em que ela viu essa crítica à adultização, a forma como a criança se veste, se apresenta, fala, enfim, ela procurou a mãe dela e pediu para comprar roupas novas. Eu achei tão engraçado, né? Roupas novas, porque ela entendeu que as dela estavam muito inadequadas para a idade dela, né? Então, assim, eu não sei se as roupas eram ou não inadequadas, mas a grande questão é que ela começou a demonstrar um juízo crítico, porque foi estimulada pelo debate nacional a autoavaliar a maneira como ela estava se comportando. Então, a criança é capaz, sim, de desenvolver esse senso crítico quando ela é estimulada. Então, acho que é muito importante que a gente invista nisso, na educação digital. Saudade do tempo que o problema era a televisão. E não tinha televisão em cada cômodo da casa, como tem hoje também. Só tinha na sala e todo mundo junto, né? Exatamente. Saudade desse tempo que o problema era esse. Tem um netinho de 1 ano e pouquinho. O menino parece que é movido a energia atômica. Meu Deus do céu, nuclear. E tem uma energia, um gás. Aí você fala, nenhum ser humano aguenta ficar naquele pique. Você tem que fazer suas coisas e tomar conta da criança. Daí a pouco, você abre o celular e coloca num desenhozinho, acabou. Ele tranquiliza. E aí, como é que é lidar com essa situação também? Então, é possível viver sem tela, proibindo? É um dilema e eu concordo muito com a não proibição, mas a educação no uso. E a limitação mesmo, limitação, né? Porque exatamente. As crianças, elas, pela própria idade, elas estão ainda em desenvolvimento, né? É inerente à idade, o grau de vulnerabilidade. Então, elas precisam de guias, de adultos que indiquem, para a sua idade, eu entendo que só esse tempo aqui de tela, ou que a tela ainda nem é indicada, porque existem pais que, na infância, não admitem entregar um celular na mão de uma criança, porque entendem que aquilo é nocivo. Então, assim, limitar a idade adequada, limitar o tempo de uso de tela, limitar o conteúdo que é acessado, são recursos que já estão disponíveis aos pais, e as próprias plataformas já têm, por lei, pelo ECA Digital, a obrigação de facilitar. Né? Então, acho que existem bastante formas de lidar com isso para que a gente possa contribuir para o uso equilibrado desses mecanismos que são inevitáveis na rotina das nossas vidas. Doutora, são 20 anos de atuação. E como que a senhora percebe essas nuances? Um exemplo, de uma criança dos anos 90 para uma criança de hoje, de 2026. Quais são as diferenças? O que mudou dessas duas crianças nesse espaço temporal? Eu vejo aspectos positivos e outros nem tanto. Aspectos positivos, as crianças, elas já nascem muito conectadas às informações, às interações com as pessoas à volta dela, né? A gente escutava os mais velhos falarem, né, que as crianças nasciam, depois de um tempinho só, elas abriam os olhinhos e tal. Hoje as crianças já nascem, dizem por aí, né, sorrindo, com os olhinhos abertos, ativas, interagindo com tudo, percebendo tudo. Então, acho que a capacidade de desenvolvimento cognitivo, pelos estímulos próprios do mundo atual, ela acaba se fazendo de forma mais rápida do que antigamente acontecia.
Mas, por outro lado, a gente vem vendo, principalmente na era digital, muitos adoecimentos emocionais precoces. Em nenhum momento da vida deveriam aparecer, né? Mas era muito incomum. Não era comum a gente ver antigamente crianças com 7, 8 anos com depressão, com ansiedade, adolescentes praticando automutilação ou tendo ideações de atentar contra a própria vida. E hoje o índice de adoecimentos na fase da infância e na adolescência aumentou muito, né? Recentemente, uma pesquisa do IBGE divulgou que 3 a cada 10 adolescentes apresentam, durante a maior parte do tempo, tristeza durante todo o seu dia. E que é um sintoma muito forte, né, de sinais de depressão, porque a tristeza é um sentimento natural, todos nós temos, mas ela circula, passa, né? Quando ela se mantém por muito tempo, ao longo de dias seguidos, isso pode ser um indicativo de adoecimentos emocionais. Então, a gente vem vendo uma geração aí bastante adoecida emocionalmente. E muitos fatores contribuem para isso, né? A vida moderna, a aceleração e principalmente essas relações que acabam se dando no ambiente virtual e que o excesso de comparações, principalmente na fase da adolescência, que é uma época em que há uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de autoafirmação, de validação social, e as redes sociais, o convívio virtual acaba estimulando, né, uma competição, uma comparação e gerando aí sintomas mesmo de adoecimentos, porque é uma fase em que não se está ainda maduro o suficiente para lidar com tantas emoções. A gente recebeu uns meses atrás a doutora Juliana Buchas, e ela comentou que ela não acredita que hoje há mais violência contra a mulher por conta do aumento das ocorrências. Ela acredita que a violência sempre existiu, só que hoje a ocorrência é maior. As pessoas têm mais disposição para ir ao DEAN, como na sua atuação também com as crianças e adolescentes. Na sua percepção, essa questão do adoecimento e também, de alguma forma, das violências, elas sempre existiram, mas hoje existe uma lupa maior sobre elas? Eu acho que eu concordo sim com isso, porque, na verdade, o próprio acesso à internet e a um número muito maior de informações acaba gerando na população uma conscientização dos seus próprios direitos, né? E isso acaba levando a pessoa a ter coragem, a conhecer os meios de denunciar e de tentar buscar formas de interromper o ciclo de violência. Então, acho que o número de notificações aumentou, sim, e de pedidos de ajuda, inclusive. Doutora, eu estou vendo aqui, pesquisando aqui, que é um trabalho que você faz excepcional. Me parece, e é uma opinião minha, me parece que o Ministério Público, ele deixou de ser reativo para ser proativo em muitos casos. E aquele canal que vocês criaram, que é o Infância em Ação, Infância _ Ação, é o endereço. É um negócio fabuloso, fantástico. E ali você mostra um pouquinho do que é possível, que o grande problema dessas ocorrências é você tentar evitá-las que aconteçam. Que depois que acontece, você tem as consequências que aí a gente tenta meio que remendar, né? Então, antes de rasgar, a gente tenta evitar. Como é que é essa parte do Ministério? É a que você gosta mais? Como é que é estar nas ruas? Você vai para as escolas, você vai para os eventos, você participa de programas como esse e outros mais para poder explicar e detalhar o que de fato é o Ministério Público? Porque assim, vou só acrescentar alguns casos. É impossível um ser humano, me perdoe, mas normal, não ter se indignado com aquela decisão da justiça lá, da juíza, no caso do Henri Borel. Como que inocentou a mãe? Não, calma aí, gente. Né? Tava muito claro ali, sei lá, eu não estou sendo hater de internet não, mas é um comentário baseado naquilo que evidência, não precisava nem ser especialista. Quem não se indignou,
Aí eu tenho que pesquisar essa pessoa. Com aquele pai que chutou uma criança quando foi a uma padaria outro dia. Que história é essa, rapaz? Então, assim, aí é que entra o Ministério Público para que esse tipo de situação não aconteça. Exatamente. O Ministério Público, principalmente nos órgãos com atribuição de tutela coletiva, né, tem essa atribuição de proatividade, né, de tentar identificar quais são as necessidades da população naquela área em que ele atua, para justamente estar cobrando as políticas públicas necessárias à preservação dos direitos que ele defende. No caso da promotoria da tutela coletiva da infância, em que os direitos tutelados ali são os direitos de crianças e adolescentes, o Infância em Ação surgiu numa tentativa de aproximar o órgão do Ministério Público dos sujeitos de direitos que devem ser defendidos, que são as crianças e adolescentes. Então, foi uma necessidade de estar em contato direto com eles. A gente, então, criou aí formas de promover encontros com crianças e adolescentes da rede pública. Fizemos aí, contamos com a colaboração do Poder Público Municipal nesse sentido. Criaram comissões nas escolas de alunos nessa fase, saindo da infância e início da adolescência, para que eles pudessem participar de encontros em que eles tinham acesso por meio de rodas de conversa que a gente fazia, né, sobre os próprios direitos, e pudessem também estar fazendo um levantamento no seu território, na área em que eles moram, em que eles estudam, das políticas públicas que ainda não existem, que precisam ser implementadas para que eles possam exercer plenamente os direitos. Então, foi muito enriquecedora, tanto para a gente que atua, né, representando o Ministério Público, olhar para a perspectiva da criança e do adolescente a respeito daquilo que a circunda e que exigia providências, e exige ainda, né, que temos muitas pendências do Poder Público Municipal. Porque, assim, não é obrigação da promotora tá expondo sua imagem em rede social. Sim, foi uma estratégia de atuação que a gente entendeu que poderia trazer ganhos, né? O próprio levantamento de dados feito pelas crianças e adolescentes subsidiou a instauração de diversos procedimentos, inquéritos civis, ações judiciais, crianças que trouxeram reclamações, por exemplo, sobre a estrutura da escola em que elas estudavam, sobre dificuldades de acesso ao transporte público, porque, por exemplo, ia tentar ir para a escola na van, a van exigia a apresentação de pagamento da passagem, quando a criança tem acesso ao transporte gratuito para a escola. Então, assim, conhecendo os próprios direitos, aqueles grupos, né, que a gente trabalhou, eles foram identificando os problemas que eles enfrentam no dia a dia para exercer os próprios direitos. Então, é um trabalho que envolve a conscientização daqueles que são os titulares do direito que a gente defende, e também a obtenção de informação através deles das necessidades de políticas públicas que o Ministério Público pode estar cobrando às autoridades para que eles possam exercitar plenamente os direitos. É aquela coisa que a gente falou que tem que ouvir quem está no meio da conversa, porque você faz uma lei, cria um regulamento, uma norma, mas não ouve quem está ali, e de repente é a solução que vem de lá. O aluno que levou, por exemplo, uma demanda de uma escola para você está envolvido na comunidade, né? E foi possível fazermos várias reuniões em que os próprios adolescentes participaram junto com os gestores públicos. Tem, por exemplo, uma situação bem interessante. Havia, por parte de um grupo que representava a área da Tapera, aqui no nosso município, né, e que reclamava de não ter nenhuma área comunitária organizada, urbanizada, para atividades físicas, lazer, esporte, nada disso, nem iluminação, nem nada. Essa era uma demanda das crianças, então a gente fez reuniões com gestores públicos, Secretaria de Urbanismo, Limpeza Pública, Secretaria de Obras, e a partir dessas reuniões a gente teve, no início desse ano, inaugurada uma área, né, que é uma quadra poliesportiva, justamente nessa área
e as crianças puderam participar da reunião, já elas próprias levaram as imagens da quadra depois da inauguração, a utilização dessa quadra. Então, assim, a gente começou com elas trazendo os problemas, trabalhamos esses problemas com o Poder Público Municipal e a participação delas e fechamos a situação com uma solução apresentada. Foi de boa? Desculpa, eu sei que você está cheio de perguntas, mas eu quero entender esse processo. Foi de boa? O Poder Público entendeu, os setores envolvidos entenderam a demanda, ouviram? Porque quase sempre isso é um candidato a vereador que leva, não, tem que fazer uma quadra aqui, e aí me beneficia de um grupo. É o tal da política que acaba com a... Sim, não foi assim, a gente trabalhou isso por meio de um inquérito civil, de maneira formal. Então, foram expedidos ofícios às autoridades para que elas primeiro tivessem ciência do problema, buscassem identificar um planejamento para solucionar. As reuniões ocorreram depois disso, já para apresentação desse planejamento. Prazos foram estabelecidos para que isso acontecesse, até que isso foi implementado, e aí a gente fez a reunião para a apresentação disso. Foi amigável. Então, foi oficial, mas... Esse diálogo institucional. Amigável. Assim, a Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude trabalha sempre com a tentativa da solução dos problemas no campo extrajudicial, sem precisar judicializar por uma ação, né? Então, o diálogo é sempre tentado antes, o diálogo institucional. Quando isso não é possível, aí sim a gente parte para as ações. Esse projeto, como a senhora comentou, né, foi bem sucedido. E quais são as outras ideias ou os outros projetos para o futuro do Infância em Ação, assim? Então, a gente tem esse ano focado bastante na questão da educação digital nas escolas, porque a partir de 2023 foi instituída no país a Política Nacional de Educação Digital, que prevê a obrigação para as escolas, todas as escolas que oferecem educação básica, né? Assim, desde a educação infantil até o ensino médio, tanto da rede pública como privada, de oferecerem obrigatoriamente educação digital. Não como uma disciplina necessariamente isolada, como português e matemática, mas está trabalhando esse conceito de forma transversal a esses conteúdos. Então, criando rodas de conversa, mobilizando a comunidade escolar, professores, pais, crianças, alunos, para estarem tratando do tema, não só do ponto de vista de lidar com as próprias tecnologias, mas de como se comportar nesse ambiente, trabalhando respeito, empatia, juízo crítico sobre as informações, né? De forma também a prevenir condutas inadequadas como cyberbullying e tantas outras. Então, a gente, esse ano, realizou já 3 audiências públicas com escolas, tanto da rede pública como particular. Lá no Ministério Público, mais de 250 escolas passaram por essas audiências, porque foi expedida pelo nosso órgão uma recomendação para que as escolas inserissem o que a lei determina, que é a oferta da educação digital nos seus currículos. Então, para trabalhar isso de forma articulada, a gente criou as audiências públicas para debater o assunto, esmiuçar a recomendação e fomentar a importância desse tema na prática das escolas. Agora, no segundo semestre, a gente deve seguir visitando as escolas e tentando identificar isso na prática. Porque a lei que vale para um, vale para todos. Espera aí, que a lei vale para o público, mas vale para o particular, para o privado também. Inclusive, o Sindicato das Escolas Particulares apoia. A gente lançou uma campanha, é importante falar disso, né? A campanha Educação Digital é para já, né? No sentido de que não basta controlar, é preciso educar. Essa campanha tem por objetivo conscientizar mesmo, porque eu não sei se vocês se lembram, mas no início desse ano, uma das plataformas de jogos online, a Roblox, ela estabeleceu uma medida de restrição com o intuito de proteger crianças, colocando que até 9 anos, aquelas crianças que jogassem na plataforma, que acaba sendo uma rede social, porque permite a interação, não pudessem conversar no chat da plataforma de jogos. Por quê? Porque naquele chat muitas crianças são abordadas por aliciadores que se apresentam por meio de perfis falsos, começam com elogios, chamam para conversar no privado e dali se estabelece uma relação
para fins de aliciamento. Então, a Roblox estabeleceu a restrição. As crianças até se rebelaram, né, com as plaquinhas. Como é que é o nome dele? Aquele cabeludo? É o influenciador Felca. Acabou sendo apontado como a pessoa envolvida no problema, que nem foi, né? Na verdade, ele foi o iniciador da discussão lá atrás, né? Mas o fato é que as crianças reagirem assim ainda é natural, porque elas não têm ainda a noção, a dimensão do perigo que isso representa. Mas o problema foi, eu vi algumas divulgações de pais que estavam tentando burlar o mecanismo de proteção da plataforma Roblox para dar acesso às crianças por meio do próprio reconhecimento facial deles, para entregar à criança o celular para que elas tivessem acesso ao chat, porque elas estavam fazendo pirraça, chorando e indignadas. Então, assim, os próprios responsáveis legais burlando meios de proteção às próprias crianças. Então, a gente entendeu que era fundamental lançar uma campanha que pudesse ampliar, né, esse debate sobre a importância da proteção no ambiente online pela educação. Porque é como você falou, o ser humano sempre vai encontrar meios de burlar as formas de controle. Então, é o investimento na educação que vai garantir de modo mais eficaz essa proteção. Então, o lema da campanha é esse: educação digital é para já, não basta controlar, é preciso educar. A gente tem essa campanha também veiculada nesse perfil do Infância em Ação. Quem acreditar nessa ideia, quiser divulgar, compartilhar essa campanha nas suas próprias redes, será de muito proveito para as crianças. Doutora, falando um pouco de educação, e a senhora é psicóloga, eu li uma reportagem essa semana muito interessante sobre a confusão da educação das crianças, dos pais com as crianças, dos responsáveis com as crianças, que houve uma confusão entre educação positiva e educação permissiva. Qual a sua percepção sobre esse assunto? A gente sempre vivenciou um modelo, antigamente, né, a gente vivenciava um modelo familiar considerado autoritário, né, em que os adultos estabeleciam para as crianças o que podia e o que não podia, não se preocupava com o diálogo, não se preocupava com a explicação do não, era não e pronto, né, e começou-se a defender a necessidade de que a educação ampliasse esses horizontes e procurasse passar para as crianças a necessidade de por que é o não, a ideia de que aquilo é feito para protegê-la, só que na tentativa de aproximar adultos e crianças, gerações, né, e de aperfeiçoar esses métodos educacionais, a gente vem se perdendo um pouco na questão dos limites, né? Porque muitos, como você falou, acabam confundindo diálogo, aproximação, orientação com falta de limites, com ignorar situações que envolvem cuidados, medidas protetivas. Então, os pais, muitos, têm encontrado dificuldades em distinguir o que é diálogo, aproximação, informação, da importância de se estabelecer limites. Criança, pela própria natureza, né, de ser em desenvolvimento, assim como o adolescente, eles precisam de alguém que conduza, de alguém que estabeleça limites. São os limites que vão permitir que a criança, de forma segura, crie raízes para se desenvolver adequadamente. Quando ele não encontra limites, ele fica perdido. Essas raízes não são sedimentadas e ele acaba tendo o risco de crescer e se tornar um adulto disfuncional, que não sabe respeitar e conviver em sociedade. Então, os limites são muito importantes. Eu acho que o que mudou é a forma de estabelecer, de deixar isso claro para as crianças, mas não de deixar de estabelecer limites. Acho que quem vai ter menos dificuldade com essa coisa digital deve ser a Liz, filhinha aqui da nossa querida Nanda, por exemplo, que nasceu agora, daqui 20 anos, quando ela for mãe, sei lá, vai estar tudo muito... Se bem que agora tem... Nossa. E também... Daqui a 20 anos, meu Deus. Depois da inteligência artificial vem o que mais, cara? Que agora ficou loucura, né? Exatamente. Ainda tem esse tema. Como é que vai ser lidar com isso, com essa coisa de inteligência artificial, que, assim, é fabulosamente extraordinária para contribuir como um todo, para a gente, no dia a dia da gente, é maravilhosa. Como a internet contribuiu nos últimos 20 também, anos. Sim. Eita, tempo de receber um fax, hein, doutora?
Exatamente. Como? Tudo tem os seus aspectos positivos e negativos. Cabe ao ser humano encontrar meios de lidar de forma equilibrada com os aspectos negativos, né? Para que ele possa tirar o melhor daquilo. Vamos aguardar. Eu estou vendo aqui a sua página, a página do... Eu falo sua porque você é a estrela dessa... Infância em Ação. Do Infância em Ação. E aí, minha esposa é professora, tem do Pequeno Jornaleiro. Então, sei como é que é um pouco a vida de uma... Né, a rotina de uma escola, né? Que não é brincadeira, o negócio é tenso. As crianças, como nós também fomos também, com nossas, né, demandas lá. Mas aqui você tem um formulário na bio que é para palestra. Você faz palestras a convite de alguma escola, de alguma instituição, de alguma empresa. Porque assim, o problema está nas crianças. E muitas das vezes, como você disse, criados pelos próprios pais, que burlam a lei para poder se ver livre de uma pirraça do filho. Olha que doideira. Que negócio doido. Então você tem aqui um formulário de solicitação de palestras e encontros. Como é que funciona isso? A gente começou a receber muitos pedidos no direct, né? Convites mesmo para ir a escolas, para ir a igrejas, para ir a comunidades. E aí, em função disso, a gente colocou na bio um formulário para tentar uniformizar esses pedidos e as pessoas conseguirem encontrar mecanismos de deixar mais claro qual é o objetivo desse nosso encontro. Eu considero que a palestra é um instrumento, uma ferramenta muito importante de sensibilização do público que lida com criança e adolescente, educadores, pais, mães, né, sobre os diversos temas que envolvem o desenvolvimento infantil, desde os perigos no ambiente digital até a importância dos vínculos familiares, a questão das crianças que têm necessidades de cuidados especiais em função de diagnósticos. Por exemplo, né, a gente tem tido um aumento exponencial de crianças com diagnóstico de transtorno de espectro autista, né, o TEA, e aí tido necessidades aí de múltiplas assistências. Então, assim, esse formulário é uma forma, só um formato, né, para a gente poder dialogar melhor com aqueles que acessam o perfil e tentam aproximar um pouco mais da gente. Esse tema também é por demais importante, essa questão das crianças atípicas, e que aí tem uma série de atendimentos em que elas não só precisam, mas como têm direito a ter. Como que é o procedimento, por exemplo, de uma família que tem uma criança e aí é carente, precisa desse atendimento multidisciplinar, não é de um médico ou um psicólogo, não, é de uma equipe de profissionais. O Ministério atua, aliás, em que tamanho é essa atuação do Ministério nesse ponto? Então, na verdade, esse tem sido um grande desafio para o Brasil inteiro, né? Esses números têm crescido no mundo inteiro, por vários motivos diferentes, inclusive a ampliação dos critérios que, em relação aos anteriores, sobre o que pode ser considerado, classificado como transtorno de espectro autista. Essa ampliação, associada a outros fatores, acabou gerando um número de diagnósticos muito grande. E a verdade é que as autoridades, os entes públicos principalmente, não estão preparados para lidar com isso, né? Nem as escolas estão. O número de mediadores, de auxiliares de mediação, que precisam assistir crianças e adolescentes que apresentam esse diagnóstico no dia a dia da escola, é muito escasso, né? E como ampliar isso? Onde buscar recursos? Tem sido desafiador para as entidades públicas, né? E também a qualidade desses serviços. Então, o Ministério Público atua a partir de sempre, nesses casos, de uma notícia de fato. Então, a gente recebe mães que apresentam falhas em serviços ou ausência de acesso aos serviços pelo número muito pequeno de vagas disponibilizadas para o quantitativo de demanda, e acaba atuando de forma a cobrar. Instauramos inquéritos civis, chamamos as autoridades que precisam fornecer esse tipo de serviço, fixamos prazo para que esse planejamento seja feito e aquela população seja atendida. Nós temos hoje em tramitação
na promotoria da tutela coletiva diversos inquéritos, seja em relação à insuficiência dessa equipe de apoio a crianças com TEA ou outras deficiências no ambiente escolar, seja na própria oferta dos serviços de saúde, né? No campus nós temos um CAPSI que atende a um número consistente de casos, mas não é suficiente, né? Então, temos aí outras entidades como a APOI, a PAP, a PAI, né, que vem desenvolvendo esse trabalho há anos e que precisa ter as suas vagas ampliadas para atender a mais pessoas. Então, tem sido bastante desafiador. A gente conversava com a presidente da APAP. Naira, isso, exato, obrigado. Menino, ela falou, Cláudio, hoje nós temos cerca de 400 alunos e uma fila de espera de mais 400. Exatamente. Assim, o dobro. E se abrir mesmo a vagas, eu não sei qual que seria o limite. Onde é que ia parar isso? Então, assim, e tem ainda os ignorantes que acham que ninguém tem, não é isso, ainda tem esse problema. E aí vem essa demanda. Porque, no caso, vocês acionam o poder público, a prefeitura, imediatamente. Mas cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Tanto a União, o Estado, quanto a prefeitura. A prefeitura que está de imediato aqui, ela que responde. Tem resolvido bem? Tem conseguido resolver bem? Porque a prefeitura não tem estrutura para atender todas essas crianças, evidentemente. Aí conta com a parceria com as instituições. Exatamente. Filantrópicas, né? Exatamente. Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito no caso de Campos, né? A gente tem o Campos é um município de maior extensão territorial no estado. E isso faz com que a gente tenha bairros, regiões muito distantes umas das outras. É quase como um microestado, né? Então, isso dificulta a circulação da população em vulnerabilidade já tem dificuldade financeira para se transportar. A oferta desses serviços, que já é insuficiente, ela se dá principalmente na área central, então nas regiões mais afastadas, como Farol, Travessão, Morro do Coco, essas outras áreas, né, elas acabam não tendo um centro de atendimento e dificultando o acesso dessa população. A qualificação daqueles que atuam nesses equipamentos também precisa ser aperfeiçoada. Então, a gente ainda precisa avançar bastante aí. Eu fico vendo a vida dos professores que não têm a preparação para isso. Faz de boa vontade, faz de coração. Na maioria são pais, né? Os professores são pais também, então entende o que é o sofrimento da família com o filho. A gente fez agora recentemente uma reunião com a secretária municipal de educação atual, né? E ela apresentou aí o levantamento desse número de crianças na rede escolar municipal com TEA e um planejamento que vem sendo estudado pelo município para avançar nessa oferta dos serviços no ambiente escolar da equipe de apoio. Eu acredito que ao longo desse segundo semestre a gente tem aí algumas possibilidades de avanço. Que bom. Não, e aí entra um outro detalhe. A capacitação dos professores e profissionais como um todo, né? Desde o porteiro até a parte mais importante, a tia lá da cozinha. Assim, todo mundo tem que estar capacitado para lidar com aquela situação. Lidar com a situação. Mas não só capacitado, aí entra uma outra parte do profissional, que é reconhecimento e valorização no bolso desses profissionais. Porque assim, se você for fazer uma pesquisa hoje na rede de educação, os professores estão adoecidos. E não é na rede pública só não, é em tudo. Dizem até que na rede particular é pior, as crianças são piores, tem outros tipos de problemas. Então assim, tem que ter muita valorização também desses profissionais com capacitação. E a importância do suporte emocional a esses profissionais, né? Porque todos aqueles que são cuidadores, eles acabam afetados emocionalmente pelas exigências naturais daqueles que reclamam atenção, cuidados específicos. Então, há uma sobrecarga. Essa sobrecarga acaba impactando no adulto também em danos emocionais. E esse apoio emocional acaba sendo uma estratégia importante, que deveria ser incluída na oferta dos serviços públicos, daqueles que oferecem
as terapias para as crianças, esse olhar, essa atenção aos pais, aos educadores, para que eles também tenham o seu momento de poder expressar essas emoções, elaborar melhor isso, para estarem saudáveis, né, mentalmente, para conseguir lidar e oferecer às crianças um cuidado mais aperfeiçoado. Você pensa que você tem problema aí no seu trabalho, Everton? Passa um dia lá com o doutor Anique, você vai falar, deixa eu voltar para a Folha. Não, é muita... Não, é de tudo que é lugar, gente. É de tudo que é jeito. E não tem freio o negócio, parece que é a bicicleta velha, né? Sem freio, não tem jeito. Todo dia é uma novidade. É uma coisa diferente. À medida que resolve um problema, outro surge. Assim, parece que o negócio não tem fim, né? Parece... E assim, eu repito o que eu falei no começo e reforço agora, a gente dá muita sorte com esses talentos aí de promotores que a gente tem em Campos, historicamente, né? E hoje nossa realidade é muito boa. E ainda tem um complicador, né? Cara, Campos é muito grande, são 228 escolas municipais, fora as particulares, fora os abrigos. Então, assim, missão árdua. Problema que não acaba mais. Ainda bem que a gente tem a Anique lá. Tadinho, né, Anique? Anique, obrigado por estar aqui com a gente. Nós vamos arrumar um problema com a Luísa. Ele vai ficar com ciúme de você ter vindo sem ele aqui. Mas ele está descansando para voltar aí. Vem eleição, né? Agora grande eleição para presidente, governador, senador. Então a gente tem muito trabalho. Pela frente, né? Nossa, mãe. E assim... numa terra, né, onde a política me parece que muito feroz, muito, sei lá, passa dos limites do campo só das negociações políticas e vão para negociatas bravas. A gente tem aqui um trabalho também não muito fácil. E quero muito te agradecer e dizer que a gente está aqui como uma ferramenta para que você utilize, marque a gente lá nos collabs, não só a gente como pessoa física, eu, Everton, o Beto, mas sobretudo a rádio, que é para a gente estar junto, ajudando. Eu sempre que posso eu reposto, curto lá em nome da rádio, porque eu sei que o seu trabalho é muito, muito sério. E não só sério, que é fundamental, mas necessário para que a gente tenha um controle, um ambiente... porque assim, a cidade é como se fosse um condomínio. Então a gente tem aqui um monte de síndico para poder a coisa funcionar. Então, ai de nós se não fossem esses síndicos. A gente se matava, hein? Não tô nem falando de trânsito. Tô nem falando de bicicleta elétrica, que o negócio está cada vez mais complicado. Obrigado, Anique. Sucesso para você. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade por esse espaço para tratar desses temas tão relevantes, né? E parabenizo aí o trabalho de vocês e a sensibilidade para a gente dar voz às crianças através desse trabalho tão bom que vocês executam aqui. Obrigado, Everton. Obrigado por hoje também. Obrigado, Nogueira. Até amanhã. Doutora, muito obrigado pela presença, pela conversa, pelos esclarecimentos, né? E por todo esse trabalho tão importante para a cidade de Campos que a senhora faz. Obrigada. Bom, gente, a Infância em Ação é @infância _underline, aquele tracinho embaixo assim, tá? Em ação, sem acento e sem o C cedilha. Aí é fácil. É só dar um busca aí que já vai achar lá. Tem um desenhozinho com as mãos. Esse símbolo é o quê, doutora? Tem alguma especificidade ou é... A ideia é trazer o lúdico da infância, né? São mãozinhas coloridas, né? Isso. E a união, né? Que a gente envolve a nossa necessidade de esforços conjuntos para que a infância possa se desenvolver em suas várias etapas. É porque cada símbolo tem um significado. Sim. Né? Você tem aqueles colares com girassol, tem aqueles colares com quebra-cabeça. Então, procure entender e respeitar isso até numa fila de supermercado, como que é
Importante a pessoa não tá ali com enfeite de carnaval, não. Aquilo ali tem. Não é porque é bonitinho, não. Identifica, né, características e condições exatamente. pessoais. Né? Exatamente. É porque a pessoa gosta de girassol, que a pessoa gosta de quebra-cabeça, não. Não, trabalho na floricultura. Eu não gosto bem. Tem uma identificação nacional para isso, né? Internacional em vários casos, né? Em vários casos. Então, minha gente, olha, são 9 horas em Campos, mais uma vez, a Nick, sua equipe é grande lá, Nick? Não é muito grande não, mas é forte eu não ia perguntar suficiente isso para avançar e unida em torno da bandeira que a gente defende, que são as crianças. E isso, por si só, já é suficiente. Eu não ia perguntar isso, mas ela é muito inteligente, eu sabia que ela ia se sair bem. É porque, gente, é muito pouco. O Ministério Público, em boa parte dos ministérios do Brasil inteiro, quando tem um estagiário, vocês comemoram. É ou não é? Verdade. É ou não é? Eu tenho aqui amigo, companheiro de trabalho da senhora, que fala com Nogueira, quando eu consigo um estagiário de 6 meses aqui é festa. Porque aqui você tem que cruzar e cabecear. Então a infraestrutura, a estrutura dos ministérios ainda é muito acanhada. Então, mas é aquilo que você falou, quem está lá... É comprometido com o ideal que a gente defende, e isso dá resultados. Isso aí, Também não adianta ter aquele penca de gente que não tá nem aí para nada, né? Tá igual aqui, ó, um monte de gente aí. Gente, aqui, são 9 horas 1 minuto, fechamos aqui o Folha no Ar. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radimed Diagnósticos por Imagem.